Vamos lá, minha gente. Graça e paz. O Tiagão entrando aí. Fala, Tiago. Graça e paz. Vamos que vamos, pessoal. O apóstolo já está chegando aí. Hoje ele está devidamente aparamentado, está de armadura. Rayane, Marcelo Ferreira, Thiago de novo. Vou dividir a tela aqui. Tayane, missionária Tayane. Gente, compartilha aí, divulga aí. Vou divulgarem. A gente está divulgando há algum tempo, desde cedo, mas o pessoal esquece. Tem outras coisas também. Opa, E aí, meu querido? fala aí, fala aí. Tudo bem? Como tá aí em cima? Ajeitando aqui a tela, né? É, Tá me ouvindo bem? legal, ótimo. Então tá bom. A tua voz tava melhor antes de eu entrar, deu uma baixadinha no volume aí, né? Dei não, mexi não, cara. E aí, gente, tá legal o volume aqui, tá no máximo. Tá no máximo, né? Então, É, vamos torcer pra dar certo, né? já deu, isso aqui vai pegar fogo hoje, hein, gente? É. Vamos orar, né? Eu tenho aqui uma internet cara, né? Eu pago 200 mega, uma internet de 200 mega, mas tá uma bênção. Desde que começou a quarentena. E tá dando umas travadinhas, mas vamos estar orando hoje porque o conteúdo aqui é forte. Amém, amém, E pedir para Deus remir o tempo para que a gente amém. consiga compartilhar bastante nessa horinha que o Instagram nos dá, né? Acho que vai ser uma Isso, noite tremenda, vai ser uma noite profética. amém, amém. Quer fazer uma oração então para a gente começar? Ora aí, Vou orar e vou deixar aqui rapidinho Apocalipse 6. Depois eu passo a bola para você, fica à vontade aí, tá bom? Teu áudio não tá saindo não, hein? Fala aí. oi, oi, vendo? Ah, saiu. Tá orando em línguas, né? O mistério. Amém, amém. Deus amado, te agradeço por mais essa oportunidade. Quero entregar, Senhor, esse período a Ti. Cada um que já entrou, aqueles que estão a caminho, Senhor, eu apresento a Ti. Aqueles que assistirão posteriormente essa gravação, ó Pai amado. Senhor, que tudo corra bem, que não temos nenhuma dificuldade, ó Deus amado. Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, possa se expressar através das nossas vidas, se expressa através das nossas vidas, que o Teu Sim, Espírito ajude aqueles que estarão sendo ministrados. Senhor, toda distração, todo incômodo, toda perturbação, Senhor, nós repreendemos agora em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Que cada um que estiver assistindo seja ativado agora, que os lares sejam abençoados, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. glória a Vou ler Deus. aqui rapidinho em Apocalipse 6, cara. Apocalipse 6, 1, que diz assim: E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e vi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O verso 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem ver. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, olha, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e que sobre ele estava sentado. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Verso Glória. 7. Havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome e com peste e com as feras da terra.
Enfim, eu só vou falar aqui rapidinho para também não ficar sem falar nada, né, cara? Fala aí. Mas com certeza é uma introdução, um texto terrível, né? E a gente tem por hábito querer datar algumas coisas na Bíblia, né? Que não vem com data, né? E eu costumo dizer que profecia não tem prazo de validade. Eu acredito que tem a sua plenitude, né? Tem o seu cumprimento pleno. Mas o que está aqui, eu acredito que acontece a qualquer momento. Aconteceu em algum momento no passado e com certeza tem acontecido em nossa geração. E ali está falando de tirar a paz, das pessoas se matarem, está falando de morte, de miséria e outras coisas mais. E quando a gente pega um texto desse, com certeza a tendência é a gente focar em todas essas desgraças. E o detalhe, que é o mais importante, acaba passando batido. Né? São coisas terríveis que são liberadas sobre a terra, mas é dito que não se pode tocar. É proibido que se toque no azeite e no vinho. A gente está vivendo aí essa pandemia e fora a pandemia, tantas coisas ruins têm acontecido no mundo e vão continuar acontecendo. E ao invés de a gente ficar focando nisso tudo, a gente tem que entender que o vinho, o azeite e o vinho, eles têm uma ordem para que não toque. O azeite fala de unção e o vinho fala do sangue, obviamente, fala da aliança de sangue, que é sobre o que você vai estar falando nessa live. Então, se a gente realmente tem a unção, não é a animação, mas a unção de fato, e se nós temos o sangue de Cristo, se temos uma aliança com Cristo de fato, nós estamos blindados. Tudo isso vai ser liberado a qualquer momento e na sua plenitude, mas nós temos essa certeza por causa da unção e por causa da aliança de sangue. Agora, apóstolo, como falar de aliança para uma geração que está acostumada a ficar, é uma geração que não faz aliança, mas quer os benefícios da aliança. Por exemplo, hoje não se casa, mas você quer ter todos os benefícios de um casamento sem, de fato, estar casado. E às vezes a gente quer ter um relacionamento com Deus dessa maneira, né? A gente quer todos os benefícios de um casamento, mas sem casar com Ele, né? Sem ter uma aliança com Ele. E agora é contigo aí, irmão. Temos um tempo em que eu chamo de a geração do tamo junto, né? É. Porque o pessoal fala tamo junto, mas é um TMJ, né? É um TMJ, que é um tamo junto extremamente descompromissado, né? E isso acontece porque há uma falta de ensino no meio de nós sobre a questão da aliança. Então eu acredito que essa live aqui vai ser muito relevante, porque vocês vão entender como essa palavra aliança é um código de blindagem espiritual, talvez o maior código de blindagem espiritual que existe na Bíblia toda. Não é à toa que Jesus ele veio aqui na Terra para nos entregar nada mais, nada menos do que a nova aliança. Né? Tá dando para ouvir? Legal, ótimo. Então, o que Jesus fez? Jesus deixou para nós a nova aliança. Quando a gente ceia, a gente fala da aliança, da aliança. Então, aliança, o que é aliança? A aliança, ela é o mais íntimo, duradouro e sagrado tipo de pacto que se pode fazer entre dois seres, ou duas pessoas, ou duas sociedades. A aliança no mundo espiritual, aliás, a aliança ela é uma palavra do mundo espiritual. A aliança, ela já existia antes do homem existir, antes da humanidade existir. O casamento passou a existir depois do Éden, né? Passou a existir no Éden. As coisas começaram a existir depois de Gênesis, mas a aliança já existia. Tanto que lá no Salmo 73, se eu não me engano, Salmo 73, Davi, ele diz assim, ele inspirado, porque Davi era um profeta messiânico, muitas palavras de Davi revelavam as palavras de Jesus. E ele diz assim, quem me dera se fosse o meu inimigo que me traísse, mas tu, que andava comigo, entrava comigo na congregação dos santos e juntos celebrávamos diante das estrelas. Davi estava falando ali, ele estava dizendo, representando Jesus falando de Satanás. Porque
Havia uma aliança linda entre Jesus e Lúcifer e Satanás na eternidade. Eles eram muito amigos, eles eram muito chegados, eram muito íntimos. Quase que como irmãos. Quase que como Davi e Jonatas. E Satanás, ele quebrou essa aliança. Então, todo o caos da humanidade se deu origem por conta de uma quebra de aliança. O apóstolo Osmarino, né, meu mentor, um dos primeiros conselhos que ele falou para mim, no nosso relacionamento de paternidade, acho que há mais de 20, quase 20 anos atrás, 18 anos atrás, ele falou para mim assim: Ricardo, alianças não se quebram. Não se quebra uma aliança, não se deve quebrar uma aliança, porque os efeitos colaterais de uma quebra de aliança são muito terríveis. São terríveis. Então é melhor não fazer uma aliança do que fazer uma aliança e quebrar. É melhor não fazer. Entende? Deus, a gente até canta que Deus é um Deus de alianças. Né? Deus de aliança. A gente canta isso, bonito. Se você quiser interromper, pode interromper, tá, pastor Fábio? Tranquilo. Tá? E se der ruim no áudio aí, vocês avisam, porque eu vou te Não, disparar tá. aqui. Então, rapidinho, porque eu quero deixar que você desenvolva. Você falou sobre quebra de aliança, e eu lembrei aqui de José e Maria, né? Que a quebra de aliança, geralmente a gente pensa em algo público, algo que um acaba ferindo o outro. José, ele tentou quebrar uma aliança na surdina, né, cara? Sem prejudicar, sem nada, na moita, sendo que Deus não permitiu. Ele tentou sair pela tangente, não vou prejudicar ninguém e tal, mas ainda assim seria uma quebra de aliança e Deus não permitiu, né? Seria. E o anjo falou: não vai não, fica aí, porque tem propósito nisso, né? E Isso. até hoje entende bem qual era o propósito, mas teve um propósito. José, ele se manifesta pouco, né, na Bíblia, só que foi fundamental para proteger Jesus de Herodes, na infância de Jesus. Ele foi fundamental para proteger, porque Herodes queria matar Jesus. Mas vamos lá. Deus, ele tem um caráter de aliança. E no decorrer da história da humanidade, Deus fez muitas alianças com os homens. Muitas alianças. Olha que coisa interessante, porque é possível fazer uma aliança entre um homem com outro homem, como eu tenho uma aliança contigo. Nós temos alianças, né, pastor Fábio? É possível fazer aliança de um homem com uma mulher, como eu tenho a minha aliança com a minha esposa, por exemplo. É possível fazer alianças comerciais, alianças políticas. Existem alianças com demônios, alianças espirituais, pactos, a gente chama de pacto com o demônio. Mas Deus, ele é tão lindo, que mesmo ele tendo tudo, não precisa de nada, ele escolheu fazer alianças com a humanidade. E ele fez várias alianças. Então, os estudos teológicos, eles afirmam que existem 7 principais alianças que Deus fez com o homem. A primeira aliança foi a aliança do Éden, que quando o Satanás ele passou a perna em Adão e Eva, Deus falou: olha, fica tranquilo, porque ela vai picar o seu calcanhar, mas você vai esmagar a cabeça da serpente. E ali houve uma aliança de Deus com Adão. Houve um ritual, eu vou falar desse ritual um pouquinho mais à frente, mas houve um derramamento de sangue, houve um decreto, houve um ritual, porque toda aliança tem um ritual. Então houve a aliança do Éden, que é chamada aliança edêmica. Depois houve a aliança noética, que é a aliança do arco, que foi falado que alguém digitou aqui, a aliança do arco celeste, né, que é mal traduzido como arco-íris, né, que é o nome de um espírito, né? Mas a aliança do arco, que Deus falou: eu não vou mais destruir a humanidade com chuva. Então, é uma aliança. Pode cair um temporal, meu irmão, pode cair uma catástrofe, igual caiu aqui em Teresópolis, mas a gente sabe, Deus não vai destruir a humanidade com chuva. Ele fez uma aliança. Toda vez que a gente olha para o arco-íris, nós lembramos da aliança. Então, é a aliança noética, é a segunda aliança. A terceira aliança é a aliança abrâmica, que essa é uma das maiores alianças. Quando Deus fala lá em Gênesis 12 para Abraão: olha, em ti benditas serão todas as famílias da terra. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então Deus fez uma aliança tão linda com Abraão que essa aliança se mantém até hoje. É a aliança abrâmica. Depois Deus fez a aliança deuteronômica, que foi uma aliança
de confirmação das terras que Deus daria para os judeus. Depois Deus fez a aliança mosaica, que é aquela aliança que a gente conhece lá de Deuteronômio 28, se eu não me engano, que tem aquelas bênçãos e maldições. Deus fala, eu coloco diante de ti a bênção para que vivas. Escolha a bênção para que vivas. Então Deus vai fazendo aliança. E, no final, ele fez a aliança davídica, a aliança de Davi, foi uma aliança muito linda. Deus falou assim para Davi, o seu reino não terá fim. A sua descendência não terá fim. Então nós sabemos que na descendência de Davi, ela se durou, essa aliança de Deus com Davi foi tão linda, que foi da descendência, da raiz de Davi que nasceu Jesus. E nós somos descendentes de Davi por conta de Jesus. Então o que eu quero dizer é que Deus foi gradativamente fazendo alianças com a humanidade. E por fim, ele fez a maior de todas as alianças, a maior de todas, que é a aliança que nós lembramos no dia da ceia. Toda vez que a gente faz ceia, a gente lê aquele texto, né? Este é o cálice da nova aliança. O que é a nova aliança? Eu vou falar mais no final. Mas a nova aliança, ela é a garantia do Espírito Santo e de Jesus Cristo em nosso favor, em intercessão por nós, em proteção por nós. O Espírito Santo nos dando o poder que nós precisamos e Jesus nos dando o perdão que nós precisamos, Jesus nos dando a graça, que é o favor imerecido. E nós nos respaldamos de todas essas alianças. E, por fim, da nova aliança. Existem algumas coisas interessantes que eu queria falar aqui sobre a aliança. A primeira é que a aliança, pastor Fábio, ela é uma lei espiritual. O que é uma lei espiritual? Existem leis bíblicas, existem leis humanas e existem leis espirituais. Então, a minha esposa é advogada, ela é especialista em leis humanas, as leis do homem. Existem leis bíblicas, que são aquelas que Deus deu para Moisés e depois ele foi trazendo para nós através da Bíblia, no decorrer da Bíblia. E existem leis espirituais. O que é lei espiritual? A lei espiritual não é uma lei necessariamente bíblica, mas é uma lei que já existia antes da Bíblia existir. Por exemplo, vou te dizer uma coisa aqui. A gravidade. A lei da gravidade. Ela não é uma lei humana, não é uma lei bíblica, é uma lei espiritual, uma lei que o mundo espiritual criou para que exista na Terra, para que nós sejamos puxados novamente para a Terra. Enquanto vivos, nós somos condenados a ser puxados para a Terra. E depois do arrebatamento, nós seremos puxados para o céu. Vai ser o contrário. Deus vai inverter a gravidade. Amém. Mas a lei espiritual da aliança, ela é uma lei que ela é conhecida pelos anjos e pelos demônios. Ela é conhecida pelo céu e ela é conhecida pelo inferno. Por isso que se você olhar em todas as histórias de bruxaria, de feitiçaria, você vai ouvir falar sobre pacto. O diabo não gosta da palavra aliança. Então ele chama de pacto. Então, todo pacto, ele tem geralmente 3 elementos. O derramamento de sangue, ok? Tá dando para entender aí? Todo pacto tem 3 elementos. Um derramamento de sangue, decretos, palavras e um selo, um ato profético. Uma troca de presente ou a entrega de um presente. Então, você vai ver, por exemplo, numa macumba que é feita na encruzilhada, tem um animal morto, tem ali um dinheirinho, ou então tem uma garrafa de cachaça, sei lá, um presente para o Satanás lá. E quando a pessoa foi fazer o pacto, ela liberou decreto, palavras, ela fez votos, são votos. Essas palavras, esses decretos, são palavras de acordo, como tem no contrato. Então, por exemplo, se eu faço uma aliança contigo, essa aliança ela tem que ter regras. Pastor Fábio, olha, nós vamos ter uma aliança, a gente nunca vai sabotar o outro, a gente nunca vai passar a perna no outro, e sempre que puder a gente vai ligar um para o outro. Ou, se um dia eu precisar de alguma coisa, você vai cuidar de mim. Se um dia você precisar, eu vou te cuidar. Se eu vier a falecer, pô, cara, ajuda a minha família.
mesma coisa. Nós vamos criando, essas são as palavras da aliança. E também tem as palavras contrárias, que é o seguinte, mas se você não honrar a tua parte, aí são liberadas as maldições. Que os céus te punam, que os céus te julguem pela desonra da sua aliança. Então, essa é uma lei espiritual. Toda aliança no mundo espiritual, ela tem decretos, promessas e juras, né? Essa negociação de bênçãos e maldições. Está dando para entender? Ela tem sangue derramado e ela tem um selo, que geralmente é uma entrega de presente ou uma troca de presente. O sangue derramado, por exemplo, a gente quando se cumprimenta, nós temos o gesto de apertar a mão. Você sabe que a origem do aperto de mão? Não. A origem do aperto de mão eram as alianças antigas que, em algumas culturas, os homens cortavam as suas mãos e tocavam a mão na outra para que sangue tocasse com sangue. Para você ver a profundidade do assunto aliança. Então hoje a gente aperta a mão e não tem noção nem do que está fazendo. Nós estamos fazendo uma aliança, meu irmão. Você não pode apertar a mão de qualquer pessoa, não. Né? Você é contra, né? Imagina assim, por exemplo, você é contra o prefeito da tua cidade. Aí o prefeito faz um evento na rua, ele vem andando, ele estica a mão para apertar a tua mão. Se você é contra, você tem que ter caráter de não apertar a mão dele. Tem que ter caráter. Ah, mas é ético, é bonito. Não, o aperto de mão é uma simbologia de uma aliança. Eu uno as minhas mãos com você. Então, é o derramamento de sangue. E o selo da aliança, você vai ver isso muitas vezes na Bíblia, quando Deus faz uma aliança com o homem. Olha, quando Deus fez a aliança do Noética, ele tirou o arco. O arco de Deus, ele fica rodando ao redor do trono de Deus. O arco-íris, na verdade, ele fica rodando ao redor do trono. Está escrito em Ezequiel, capítulo 1 e capítulo 10. Deus, quando ele fez aliança com Noé, ele pegou um pedaço daquele arco, jogou na terra e falou assim, olha, toda vez que vocês olharem para esse arco, vocês vão saber que eu tenho uma aliança com vocês. Então Deus deu uma coisa do mundo espiritual. O arco-íris é espiritual. Por isso que o diabo deu o nome de demônio para ele. Por isso que criou lenda que no final do arco-íris vai encontrar um tesouro. Para profanar uma coisa santa. É o símbolo da bandeira gay. É o arco-íris. E o diabo sabe que é uma coisa profética, um presente de Deus. Né? Pode ser também uma refeição memorial. Então, quando Melquisedeque fez uma aliança com Abraão, eles não fizeram uma aliança? Ali, o que aconteceu? Foi depois de uma batalha, então teve derramamento de sangue, eles sentaram e comeram, então teve uma refeição memorial, que isso é a troca de selos, onde Abraão deu dízimo para ele, e ali eles se lançaram palavras um para o outro e firmaram uma aliança. Jonatas, quando fez uma aliança com Davi, Jonatas tirou suas armaduras e ele deu para Davi. No mundo espiritual ele estava dizendo o seguinte, tudo que eu tenho passa a ser teu. Todo o meu direito de rei passa a ser teu. Então alianças são coisas muito sérias, sabe? E um exemplo muito, assim, muito mais fácil para o pessoal que está chegando aí, tá vendo? Que é um assunto muito profundo. Um exemplo do cumprimento da aliança nesses três aspectos dos decretos, do sangue e do selo é o casamento. Porque no casamento há decretos, principalmente na cultura americana, a gente vê que eles têm que decorar os votos, né? No casamento americano, eles têm que decorar os votos. O marido fala os votos, o noivo fala os votos para a noiva fala os votos para o noivo. No Brasil, não decora-se votos. Mas o pastor, que é o sacerdote, ele repete, ele cita votos para que o casal verbalize os votos. Estarei contigo na alegria e na tristeza, na riqueza, na pobreza, com barriga ou sem barriga, com menstruação, né? Com celulite ou sem celulite. São os votos. Aquilo é muito sério no mundo espiritual. Isso é muito sério, porque é a primeira parte, decreto. Depois o selo.
uma aliança que é colocada no dedo de cada um. É um selo, um símbolo no mundo espiritual, uma simbologia. E na hora do sexo há uma troca de sangue, né? Porque o sêmen, ele é sangue branco. Então, sabedor disso, quando Deus criou o casamento ele é baseado nesses pilares. Você vai ver que Jesus também, quando ele fez uma aliança conosco, Jesus liberou decretos, ele deixou decretos escritos para nós, ele derramou até a última gota do seu sangue por nós, houve derramamento de sangue, houve um selo, porque Jesus ele nos deu o testamento, o Novo Testamento. Então, eu tô construindo aqui para vocês o entendimento de como funciona uma aliança no mundo espiritual, para que vocês entendam como se blindar através da aliança. Né? Quem tem aliança com Deus é blindado, Em agosto, no final de agosto, uma profetisa se levantou na minha vida e ela falou a minha vida todinha. Desde criancinha ela foi contando todas as lutas que eu passei. Todas. E ela falou assim, olha, mas em todo o tempo eu estive contigo, filho. Aleluia. Porque eu tenho uma aliança com você. E você ainda vai pregar muito por esse mundo, e você vai pregar para as nações, porque a minha aliança ainda está começando. Então, aqui nós estamos fazendo essa live, aqui no meio tem 52 crentes nos assistindo. Eu acredito que pelo menos 51 aí já ouviram a palavra de aliança. Em algum momento da sua história, Deus fez uma aliança individual contigo. Né? A minha esposa hoje é advogada. E 3 vezes, desde que nós casamos, Deus levantou o profeta falando, olha, eu vou colocar uma coroa na tua cabeça e eu vou te exaltar sobre a terra. 3 vezes. Então hoje eu falo para ela, minha filha, olha, a coroa chegou, porque Deus é um Deus de aliança. Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais essa conversa. Entrando aqui, eu quero focar nessa live aqui na aliança de Deus com Abraão, na aliança abrâmica. Embora eu tenha falado que houveram 7 alianças principais, a aliança de Abraão, ela vai nos fazer entender como Davi derrubou Golias. Né? Como Davi, o que Abraão tem a ver com Davi e com Golias? Eu vou explicar isso aqui agora. Eu pedi para vocês separarem Bíblia aí. Então, o pessoal que está assistindo, se puder, abre a Bíblia em Gênesis capítulo 12 aí. Apóstolo, alguém pediu aí para repetir os versículos do arco. Acho que o senhor falou em algum momento aí. Vocês querem versículos, gente? Depois eu mando o estudo para o pastor Fábio e ele compartilha com vocês por escrito. Está tudo escrito aqui. Tá? Eu não citei versículo, não. Não, tá ok. Mas qualquer referência que vocês precisarem, sobre qualquer coisa que eu falar aqui, podem me pedir depois em reservado que eu mando. Tá? O versículo do arco, porque a única referência que eu citei foi a aliança de Abraão, que eu vou ler agora, que é em Gênesis capítulo 12. Eu não anotei no meu esboço, eu não anotei referência de muita coisa, porque se eu for dar referência de tudo que eu falar aqui, essa live vai demorar mais de 10 horas. Porque há muito texto bíblico sobre aliança. Tá bom? Então pode me chamar depois em reservado. Né? Pessoal que é meu, que está vindo pelo meu canal, sigam o Pastor Fábio no Instagram. E o pessoal que está vindo pelo canal do Pastor Fábio tem a liberdade de me seguir também, para que a gente possa estar um edificando o outro. Nós temos uma aliança aqui, há um voto de integridade no nosso relacionamento. Gente, Gênesis 12, tá? Versículo 1, 2 e 3. É a aliança que Deus fez com Abraão. Olha o que Deus fala. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aqui ainda não é aliança. Aí começa a aliança. Olha a aliança que Deus faz. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome
e tu serás uma bênção. Até aqui, Deus está prometendo uma coisa só para Abraão. Tá? Aí, tá bom, Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel capítulo 10, que vocês estavam pedindo ali, que eu falei do arco celeste. Né? Depois a gente fala sobre os querubins aí em outro dia, você vai entender o mistério do arco. Mas vou ler o versículo 3 aqui, Gênesis 12, versículo 3. Agora a aliança de Abraão ela vai se estender a todos nós. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha, se você aceitar sobre a sua vida a aliança de Deus com Abraão, você será bendito, a sua família será bendita. Por isso que todo dia eu oro por Jerusalém, eu oro pelos judeus, eu falo, Senhor, abençoa esse povo, Pai, descendente de Abraão, geração de Abraão, abençoa, porque Deus falou, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias, a minha família é bendita. Porque Deus fez uma promessa há milênios atrás com um homem que eu nunca vi na minha vida. E eu acho que eu nunca vou ver, porque tem gente que diz que quando for para o céu quer conversar com Abraão. Eu não quero conversar com Abraão, não, meu irmão. Eu, quando for para o céu, eu quero viver na glória, no sobrenatural. Abraão vai ficar no passado para mim. Eu não tenho curiosidade de saber o que é Abraão. Abraão era um homem que nem nós, né? Cada um, eu quero me mover no sobrenatural, eu vou rodopiar, vou fazer muita loucura lá no céu. Mas então, gente, a aliança é a verdade. Cada uma que a gente vê. Eu fiz perguntar no Facebook assim: cite 3 pessoas que você quer conversar quando chegar no céu. Aí cada um foi botando. Aí teve um cara que botou assim: Lúcifer. Eu falei: caramba. O cara ainda acha que vai contra Lúcifer no céu, ainda quer conversar com ele. Meu Deus do céu. Ai. Vamos lá. A aliança que nós acabamos de ler, a aliança de Abraão, é uma aliança que ela se abrange em 3 aspectos. Primeiro, Deus fala que é uma aliança territorial, porque ele fala sobre a terra. Ele vai mais na frente completar, ele fala sobre a terra prometida, a terra que manda leite e mel, que lhe daria território para os descendentes de Abraão. Essa aliança também é para nós. Amém. Então você vai ter casa própria, meu irmão. Toma posse aí. Segundo, ele fala de descendência numerosa. Ele diz, você vai ser pai de multidões. Ele vai explicando isso depois, né? Você vai ser pai de multidões. Então ele fala de descendência. Então eu declaro sobre a tua vida descendência profética, espiritual e física. Você vai ter filhos, netos, bisnetos e tataranetos. E a bênção sobre a sua casa, porque ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ok? Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte. Deus aqui, ele narrou a aliança. Só que, como eu falei para vocês, a aliança ela depende de um ritual. Então, nós vamos ver a prática do ritual em Gênesis 15, versículo 17 e 18. É muito importante que vocês prestem atenção nisso. Gênesis 15, 17 e 18. Dá uma olhada nisso. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com a tocha acesa, passou entre pedaços de animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes eu dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, até o Eufrate, a terra dos cananeus, queneus, cadoneus, hititas, fezeus, refaíns, e aí ele vai explicando a aliança. Houve aqui, eu quero que vocês entendam uma coisa sobrenatural que aconteceu aqui. Para vocês entenderem o que aconteceu, eu preciso explicar o seguinte. No passado, na cultura antiga, inclusive na cultura judaica, existia um ritual de aliança entre os homens. Quando os homens faziam uma aliança, eles ficavam de costa um para o outro
E cada um matava um animal e botava na frente de um do outro, assim, na minha frente. Imagina eu com você, pastor Fábio, eu de costa para você, ok? Você matava um animal e botava desse lado aqui, e eu matava um animal e botava de frente para mim. E aqui nós verbalizaríamos os decretos da aliança. O sangue já tinha sido derramado. Então a gente ia fazer nós íamos fazer uma caminhada em forma de 8, em forma de infinito, assim, ó. Nós íamos sair e cada um ia dar uma volta ao redor do seu animal, fazendo a forma do infinito. Por quê? Porque alianças são eternas e são inquebráveis. E depois que a gente desse essa volta, os dois iam dizer assim: que se torne como esse animal morto. Que eu me torne como esse animal morto. Se eu quebrar os votos dessa aliança para contigo. Olha a seriedade disso. Que eu me torne como esse animal morto se eu quebrar os votos dessa aliança para contigo. E aí depois disso tinha uma festa, a gente trocava presente. Por isso que olha como é que, né, mesmo na ignorância, isso existe, né, pastor? Quantas vezes você já me deu presente? Eu já te dei presente também. Eu lembro que uma vez eu te dei um saxofone, né? Então, Deus gerou no meu coração o desejo de te dar presente. Porque os presentes, eles são símbolo da aliança. A troca de bens. Às vezes alguém te procura, fala, pastor, senti no coração de semear isso aqui na tua vida. A pessoa não sabe, mas Deus está gerando uma aliança no mundo espiritual. Entendeu? Agora, eu quero que vocês fixem bem essa ideia. Os dois deram a volta ao redor dos animais e disseram que seja assim comigo se eu quebrar os decretos dessa aliança. Pronto. Agora eu volto para Gênesis capítulo 15. O que aconteceu em Gênesis capítulo 15? No capítulo 12, Deus tinha falado os decretos da aliança, nós lemos aqui junto. Quando chega no capítulo 15, chega o dia do ritual da aliança. Então, Deus ele tinha que fazer isso aqui junto com Abraão. Ó. Deus de um lado e Abraão do outro. Porque eles iam selar uma aliança. A Bíblia diz, nos versículos anteriores, que Abraão matou vários animais. Que era uma aliança grande, era uma aliança com o próprio Deus. Então não foi só um animal. Ele matou vários animais e ele colocou um do lado do outro, os animais mortos, abertos na metade. E Abraão estava ali pronto para fazer uma aliança com Deus. Só que a Bíblia diz que Abraão, e nós lemos isso no versículo 17, Abraão caiu num sono pesado. E as aves de rapina começaram a tentar comer as ofertas, os sacrifícios da aliança, porque o diabo não queria que a aliança acontecesse. Então Abraão ficou tentando matar as aves de rapina, mas ele não conseguiu e caiu no sono pesado. E a Bíblia diz que uma tocha desceu do céu e se moveu no meio dos animais. Olha o que a tocha fez, ó. Deus desceu na tocha e ele se moveu na aliança sozinho. Ele tirou Abraão de cena. Sabe por quê? Porque Deus sabe que por mais que você se esforce, você não é capaz de corresponder à aliança que ele tem contigo. E Deus nunca vai te colocar numa situação que você não é capaz. Por isso a Bíblia diz, ele não te dá fardo maior do que você pode suportar. Então Deus fez uma aliança com Abraão, mas ele não permitiu Abraão fazer a parte dele. Ou seja, existe uma grande aliança de Deus para conosco, na qual nós não podemos pagar. O nome disso é graça. Às vezes a minha esposa fala, será que eu mereço? Eu falo, merece, meu amor. Não por você, mas pela graça. Pela graça nós vamos vencer o coronavírus, meu irmão. Amém. Eu botei lá no Facebook que eu descobri a melhor máscara para vencer o coronavírus, né? Tu viu lá? Vi. Eu descobri uma máscara maneira, meu irmão. Ela é grandona e cabe teu corpo inteiro. Dá para você deitar dentro dela, sentar dentro dela. E essa máscara, o coronavírus não entra dentro dela. Sabe qual é o nome dessa máscara? Casa. Fica dentro de casa. Aí uma irmãzinha botou lá assim,
Apóstolo, mas o senhor então tem que orar para que Deus tenha misericórdia daqueles que têm que trabalhar para pagar suas contas. Eu não podia abrir meu coração ali no Facebook, mas eu queria falar para ela, irmã, eu não estou vendendo nada já há mais de 3 meses, ninguém compra nada meu. Ninguém compra curso meu, ninguém compra livro meu, ninguém compra nada meu. Mas olha, a minha geladeira nunca esteve tão abençoada como está nesses dias. Nunca, nunca teve. Eu estou pagando minhas contas, pastor Fábio. Eu não tive coragem de pedir para o proprietário da minha casa diminuir o valor do aluguel, porque eu decidi que eu vou pagar o aluguel inteiro. Sabe por quê? Porque, por enquanto, até agora, Deus tem enviado corvos para me sustentar. Deus tem feito milagre na minha vida. Mas também eu não fico dormindo até 3 horas da tarde, não. Eu acordo e eu oro 2 horas em línguas, irmão. Até minha língua ficar dormente, sabe? E isso é pouco, porque quando eu termino eu fico com sensação de quero mais. Depois eu oro por cada um de vocês que eu conheço, eu abençoo vocês, profetizo a vida de vocês. E Deus tem uma aliança com aqueles que são seus, que são dele. Deus tem aliança com aqueles que o buscam. Deus tem aliança com aqueles que têm os seus mandamentos e os guardam. Ele fala, aqueles que têm meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Existe um monte de aliança de Deus. Mesmo não merecendo. Só que nós precisamos tomar posse e acreditar. Então, eu mostrei aqui no capítulo 15, versículo 17 e 18, que Deus ele desceu na forma da tocha e ele fez aliança. Quando Abraão acordou, a aliança já estava selada. Agora, essa aliança ela teve uma segunda parte do ritual. E eu quero que vocês abram aí Gênesis capítulo 17, versículo 10 ao 12. Vou repetir para quem não ouviu. Gênesis 17, 10 ao 12. Diz assim, olha como Deus ele vai entregando a aliança gradativamente para Abraão. Ele diz assim, essa é a minha aliança com você e com seus descendentes. Com os descendentes também. A aliança que terá que ser guardada. Todos os que nascerem no sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês, da sua geração em diante. Todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto nascidos na sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiro, até e que não forem descendentes de vocês. Então, por que Deus mandou circuncidar todo menino nascido? Porque essa aliança era uma aliança geracional. Então, essa aliança, o derramamento do sangue, ele tinha que ser constante. Constante. Constante, porque era uma aliança perpétua. Entenda isso. Para quem não sabe aí o que é circuncisão, circuncisão é cortar a pele que tem na ponta do órgão sexual masculino. Aquela pelezinha ali. Agora imagina uma criança que diz que é uma criança de 8 anos de idade. Nasceu, meu irmão, quando faz 8 anos de idade, naquela época não tinha anestesia, não tinha gilete, bisturi, não. Era pedra afiada. Eles tinham que pegar o pintinho da criança, ó, cortar a cabeça do pintinho lá da criança. Só que, por incrível que pareça, a única fase da vida que o órgão sexual masculino fica anestesiado é no período dos 8 dias de vida. 8 dias. 8 dias. Então, todo menino judeu, todo filho de Abraão, neto de Abraão, descendente de Abraão que nascia, tinha que passar a pedra e arrancar um pedacinho do bilauzinho do garoto. Entenda isso. Por quê?
porque havia um derramamento de sangue. E essa criança, ela ia crescer, mas toda vez que ela estivesse tomando banho, tirasse a roupa, ela ia olhar para baixo e falar assim: Deus tem uma aliança comigo. Uma lembrança física no corpo. Tá ok? Então, gente, o que acontece é o seguinte: vocês lembram de Moisés? Quando Moisés foi colocado num cesto de betume e levado para crescer na casa de Faraó? Moisés viveu 40 anos lá na casa de Faraó. Mas todo dia que Moisés olhava para baixo, ele lembrava que Deus tinha uma aliança com ele. Sabe o que eu quero dizer com isso? Talvez você que está me assistindo está vivendo em pecado. Talvez você que está me assistindo pode estar desviado. Talvez você que está me assistindo já não lê a Bíblia faz tempo, já não ora faz tempo, já não ceia faz tempo, já não vai na igreja faz tempo. Mas eu quero falar uma coisa. Jesus tem uma aliança com você. E não é porque você merece, porque pela graça sois salvos. Isso é dom de Deus, isso não vem de vós, sabe? Agora, vamos chegar finalmente em Davi, né? Agora vocês estão entendendo. Davi, ele quando chega no arraial dos filhos, no arraial do exército israelita, ele vê o povo gritando desesperado: meu Deus, quem vai enfrentar Golias? Quem vai ter coragem de enfrentar Golias? Ninguém tem coragem de enfrentar Golias. E Davi olha e ele vê um gigante de 3 metros de altura, extremamente bem armado, com altíssima tecnologia bélica. Mas Davi sabia que Golias não tinha uma coisa. Golias não tinha a circuncisão, que é a marca da aliança, da bênção de Abraão, da aliança abrâmica. Então, quando Davi diz assim: quem é este incircunciso que ousa afrontar o Senhor dos Exércitos? Davi está dizendo, em outra palavra, o seguinte: peraí, nessa batalha tem 2 lados, os aliançados e os não aliançados. É óbvio que eu vou vencer essa batalha. É óbvio que eu vou vencer. Nunca na história da humanidade uma pessoa sem aliança com Deus venceu alguém com aliança com Deus. Nunca. Deus é um Deus de aliança. Deus não desonra a sua aliança. Deus não quebra a sua aliança. Então, Davi, quando diz... Muita gente nunca entendeu isso. Quando Davi cita a circuncisão, ele não está citando o prepúcio dele que foi cortado. Ele está citando algo muito maior do que isso. Ele está citando uma aliança que Deus falou para Abraão. E outras alianças, porque Davi também tinha aliança davídica, né? Da raiz de Jessé brotará um ramo e esse reino será um reino sem fim. Então Davi, ele na verdade sabia que ele era invencível. Ele sabia que ele podia entrar. Hoje eu estava orando de manhã com a minha esposa, e eu gosto de orar, eu fico desfolhando a Bíblia, e de repente caiu em Isaías capítulo 43. Deixa eu ver se eu vou abrir aqui na Bíblia eletrônica aqui, que a outra da minha esposa está cheia de papel dentro, eu acho mais papel do que Bíblia. Isaías 43. Isaías, isso aqui. Olha que coisa linda, gente. Quando nós aprendemos a entender as alianças de Deus. Eu abri e diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Isaías 43, 2. Se passares pelas águas, não te afogarás. Se passares pelos rios, eles não te encobrirão. E se você andar no fogo, ele não te queimará. As chamas não te deixarão como brasas, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Yeshua, que é o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, Etiópia em Sebá, em troca de você. Foi a mesma coisa que ele falou lá para Abraão. Eu dei o Egito em troca por você. Então, quando eu li esse texto aqui, eu falei: minha esposa, olha o que a Bíblia está dizendo. Se eu passar pelo fogo, o fogo não vai me queimar. Entenda. Sadraque, Mesaque e Abednego entenderam isso na prática. Entraram no fogo, não se queimaram.
Moisés viu isso na prática, ele andou no meio do mar, o mar não afogou ele. Porque a aliança de Deus, ela faz o que o natural não é capaz de fazer. Porque, meu irmão, o coronavírus é um juízo para o mundo. Assim como a crise econômica, porque o Covid-19 é uma enfermidade física, mas o Covid-20 é a crise econômica, que é a fase 2 que está vindo aí. O Covid-21 vai ser o governo do anticristo, que vai vir logo depois, a nova ordem mundial. Tá, tem uma sequência vindo aí. Só que isso são leis humanas, são decretos, são juízos para a terra. É fogo, é água. Só que nós somos cidadãos do céu. O juízo da terra não toca quem se move na agenda do céu, na agenda de Deus. Se passares pelas águas, não te afogarás. Né? Se andares pelo fogo, ele não te queimará. Isso você. Então, quando você entende como funcionam as alianças, você vai entendendo que as promessas bíblicas, elas são promessas que vão se cumprir na sua vida. Vão se cumprir na sua vida. Principalmente as do Novo Testamento, que são exclusivas para nós. Tá? Abra aí. A gente tá quase acabando o nosso tempo, hein? Uns 7 minutos. Ô, glória! Então, eu vou correr. Abre o mais rápido que vocês puderem em Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Se não der tempo de abrir, fica ligado em mim aqui. Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Meu Deus, esse texto aqui é de matar, meu irmão. Hebreus 8, 6, ele diz assim: agora, porém, o mistério que Jesus recebeu dele, o mistério que Jesus recebeu é superior ao deles, como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Em outras traduções, agora, porém, o mistério que Jesus recebeu é superior, assim como também a aliança é uma aliança superior, baseada em promessas superiores. O que está escrito aqui em Hebreus? O autor de Hebreus está dizendo o seguinte: tudo que você viu na Bíblia de aliança fica pequeno, perto da aliança que Jesus fez conosco. Ele está dizendo, a aliança que Jesus trouxe é a superior aliança, é uma aliança maior ainda. E as promessas da nova aliança são as promessas são muito maiores. A aliança de Jesus, que teve sangue derramado até a última gota, que teve troca de túnica porque ele largou suas vestes no caminho por nós, que teve uma refeição memorial porque ele fez uma ceia e ele renova essa ceia. Por isso que a gente tem que cear. Ele diz, esse é o cálice da nova aliança. É importante que vocês tenham como dever de casa, vocês vão perceber que em Hebreus capítulo 8, 6, ele fala sobre a aliança superior, e ele vai no capítulo 9, ele vai explicando essa aliança. No capítulo 10, ele dá mais detalhes dessa aliança, ele termina no capítulo 10 dizendo assim, mas vocês têm que ter fé nessa aliança. Vocês têm que ter fé. Ele termina no capítulo 10. E aí no capítulo 11, ele dá uma aula de fé. Aí ele fala, fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, quando você chega em Hebreus capítulo 11, que ele começa a falar de fé, na verdade ele está falando para você ter fé na aliança. Fé na aliança, fé nas promessas de Deus. Né? Então, assim, só para vocês entenderem, Hebreus capítulo 10, versículo 16 em diante, eu vou ler rapidinho aqui, ele diz assim, essa é a aliança que eu farei com eles. Olha, Novo Testamento, a nova aliança. Porém, as minhas leis nos seus corações, e escreverei nos seus entendimentos, e jamais eu lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Isso fala do Espírito Santo e da graça, vinho e azeite. Ora, onde há remissão destes, não há oblação do pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Essa é a aliança. Vocês podem entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificados, retenhamos firmes a confissão da nossa fé, porque fiel é aquele que prometeu. Quando ele diz fiel é aquele que prometeu, ele está dizendo assim, Deus está deixando bem claro, eu tenho uma aliança com vocês.
Jesus, ele prometeu. Mantenha firme a confissão da sua fé, porque fiel é aquele que prometeu. Pastor Fábio, agora é contigo, você tem alguns 3 minutos aí, se quiser volta depois. Maravilha. Gente, é o seguinte, esse vídeo vai ficar no nosso canal no YouTube e o apóstolo também deve querer também, né, para botar no canal. Não entra imediatamente, mas vai estar lá no Videira Channel e no canal do apóstolo. Tá como lá o seu canal no YouTube, o apóstolo? Ministério Ricardo Ribeiro. Então, aí vocês podem revisar lá, repassar. Aqui a gente vai marcar uma outra live aqui, não vou entrar novamente. Só lembrando que amanhã, nesse mesmo horário, eu vou estar com um psicólogo. A gente tá atacando aqui em múltiplas frentes, né? Hoje falando de aliança de sangue e amanhã já mais voltado para a mente e emoções. Meu amigo, prazerzaço estar contigo novamente. Palavra abençoada. Uma verdadeira aula, né? Algo bem profundo. Não deu tempo de trocar uma ideia, eu peço perdão por isso, que eu disparei aqui. Mas Eu olha, entendi. quem separou suco de uva e pão aí, meu irmão, eu abençoo em nome de Jesus esses elementos. Eu abençoo. Faça a sua ceia e renove a sua aliança com Jesus aí na sua casa hoje. É isso aí. Hoje eu disse até para uma pessoa lá da igreja que veio me perguntar sobre isso, porque ela fez a ceia domingo. Eu falei que nesse período faz a ceia a hora que você se sentir direcionado pelo Espírito, porque você tá se blindando. A gente tem que entender o que é a ceia. Não é um rito, cara. Não é um ritual religioso. Então faça. Eu fiz domingo, faz hoje novamente. E se quiser fazer amanhã ou depois e assim sucessivamente, continue fazendo, porque é uma aliança de saúde. A ceia é uma aliança de saúde, é uma blindagem. Lembrando que o tema do proposto nessa série de lives aí é blindagem. Então é a blindagem pela aliança de sangue. Nós temos entenda uma coisa, nós temos um contrato com o céu. Nós temos um contrato assinado com o céu. Se alguém passar mal e for num hospital particular e chegar lá e descobrirem que essa pessoa não assinou um contrato e não tem um plano de saúde, ela não será atendida porque ela não tem um contrato, não tem um plano de saúde. Agora, quem assinou o contrato e tem um plano de saúde, tem passe livre e vai receber o melhor atendimento. Então, com o céu é assim. A gente às vezes fica escandalizado com coisas espirituais, sendo que isso é a coisa mais comum o tempo todo. Eu costumo exemplificar falando da minha esposa. Se eu estiver em alto mar, num barco, com a minha esposa e mais uma pessoa, e o barco quebrar, virar, acontecer alguma coisa, e eu só puder salvar uma pessoa, eu tenho que salvar a pessoa que eu tenho aliança, que é a minha esposa. Então é dessa maneira que Deus lida com a gente. Isso é ter uma aliança com Deus, queridos. Isso é ter um contrato com o céu. Amém. Nós temos uma exclusividade aí. Isso é maravilhoso, é um assunto lindo. E a ceia é algo, gente, algo tão espetacular, tão lindo. Você está com a sua família. Eu disse numa das lives aí que a gente está vivendo algo inédito nesse período. Depois de 3.000 e poucos anos, os judeus eles tiveram que fazer novamente a Páscoa com a família dentro de casa. E nós também, obviamente, porque em Cristo foi feito um povo só, como foi dito aí. Então a gente tem que estar dentro de casa. Esse tempo é muito profético, né, cara? Ô, pastor Fábio, se der tempo aí, ó, eu estava vendo que o pessoal fez o Descende. O Descende diz o envio, né? E quando terminaram o Descende, Deus enviou todo mundo para dentro de casa. Glória a Deus. No Éden. É isso aí, cara. É isso, é isso. Então vamos aproveitar tudo isso aí. É lindo, eu fico muito feliz. A minha filha lê a Bíblia mais nova, é uma coisa, tem sido lindo, lindo mesmo. Então blinde a sua casa, se blinde aí, e sempre que possível e necessário. E quando uma orientação que eu dou, está enfermo, faz a ceia. Vamos parar com essa dependência. Nós somos reis e sacerdotes, né? Está distribuído, cara, essa dependência, esse uso. Plenamente com essa palavra. Está terminando. Pode ser todo dia, né, meu irmão? Não tem problema. Todo dia, isso aí. Todo dia. Lá na frente. Eu entendo que
A ceia coletiva, corporativa é importante, mas a da família é linda. Acabou, gente. Acabou, apóstolo. Depois vocês procurem lá no YouTube. Um abraço, um beijão aí.